Os X-Men estão de volta no cinema. Fomos pegos de surpresa com o anúncio de elenco de Vingadores Doomsday. Isso porque grande parte dos rostos confirmados eram dos X-Men da Fox. E olha, a cada notícia que sai, as coisas ficam mais empolgantes. Estamos prestes a ver um evento cinematográfico grandioso. Mas afinal, quais personagens dos X-Men vão estar no próximo Vingadores? Será que vão ser da mesma continuidade daqueles dos anos 2000? Quais novidades e rumores nós já sabemos? E o que a presença desses mutantes icônicos nos mostra sobre os planos da Marvel para o futuro dos X-Men no cinema? Vamos analisar juntos! A confirmação veio através de um evento que já entrou para a história dos anúncios da Marvel, a famosa Live das Cadeiras. Em uma revelação que misturou nostalgia e choque, a Marvel Studios confirmou o retorno de um time de peso. Estamos falando de Patrick Stewart como o professor Charles Xavier, que vimos pela primeira vez em sua cadeira de rodas icônica no ano 2000. Ian McKellen de volta como o mestre do magnetismo, Magneto, cuja presença em cena sempre foi um misto de ameaça e carisma, e que nos fez questionar se ele estava certo em sua luta contra a humanidade. E não para por aí. Temos James Marsden como Ciclope, Rebecca Romijn como a Mística. Ainda teremos Alan Cumming retornando como o Noturno, o acrobata azul que nos deu uma das melhores sequências de ação de todos os filmes dos mutantes. E claro, Kelsey Grammer, de volta ao papel do Fera. É um elenco que sozinho já carrega o peso de toda uma era do cinema de super-heróis. Inclusive, Channing Tatum vai reviver o Gambit que vimos em Deadpool e Wolverine, interpretação do famoso caso do filme que estava nos planos da Fox, mas nunca existiu. A presença desses atores, que já deram vida aos personagens em diferentes momentos da franquia Fox, é um aceno direto à nossa memória afetiva, mas apesar do elenco ser o mesmo, o visual aparentemente não será. Um rumor que ganhou força após o vazamento de uma imagem de um bordado, presente que a equipe de produção recebeu, sugere que os mutantes finalmente vão abandonar o famigerado couro preto que dominou os filmes dos anos 2000. Lembram-se da famosa fala do Ciclope no primeiro filme, quando ele pergunta ao Wolverine: "Sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferia? Um colã amarelo?" Sim, era exatamente o que queríamos. Aparentemente, a Marvel vai abraçar de vez o conceito dos visuais clássicos das HQs, com uniformes coloridos e mais fiéis aos quadrinhos. Isso é um sinal claro de que a nova fase da Marvel está disposta a honrar a estética original dos personagens, algo que os fãs pedem há décadas. A grande questão que fica é: quem são esses X-Men? Serão os mesmos que vimos nos filmes da Fox, com toda aquela cronologia confusa e cheia de buracos? A resposta mais provável, e que se encaixa perfeitamente na atual saga do UCM, é que eles serão variantes desses personagens. Pense bem, o Professor Xavier de Patrick Stewart, que vimos em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, já era uma variante, o líder dos Illuminati da Terra, 838. E o Fera de Kelsey Grammer, que fez uma ponta na cena pós-créditos de As Marvels, também parecia ser uma versão alternativa, com um visual em CGI que remete muito mais aos quadrinhos do que ao que vimos em O Confronto Final. A Marvel está usando o multiverso como uma ponte. Em vez de tentar encaixar a bagunça cronológica da Fox, eles estão pegando os rostos que já conhecemos e os transformando em peças-chave para a grande guerra multiversal que está por vir. É uma jogada de mestre que permite honrar o passado sem se prender a ele. Um rumor bem intrigante é com respeito a como as coisas teriam acontecido de forma diferente nesse universo alternativo dos X-Men, o que foi amplamente divulgado por fontes como The Cosmic Circus, especialmente pelo insider Alex Paris, sugere que uma parte da trama se passará em um universo onde Magneto finalmente conseguiu realizar seu sonho: governar uma utopia mutante, a Ilha-nação de Genosha. Nos quadrinhos, esse é um local com uma história trágica, mas que, por um tempo, serviu como lar perfeito para os mutantes, governado por Magneto. O rumor até sugere que a Feiticeira Escarlate, Wanda Maximoff,
pode aparecer como uma variante desse universo, talvez como parte da família real de Magneto, o que remete diretamente à icônica saga House of M dos quadrinhos. A ideia de ver Ian McKellen como um Magneto que finalmente venceu, mas que agora está diante de uma destruição universal, prestes a perder tudo o que lutou a vida inteira para conquistar, é um arco dramático poderoso. Isso daria ao personagem a profundidade e a relevância que ele merece. Esses que mencionamos são nomes já confirmados, estarão de fato no filme, mas tenho que dizer, queria muito ver mais alguns. Eu ficaria extremamente feliz de rever a Vampira da Anna Paquin, a Jean Grey da Funky Jansen e a Tempestade de Halle Berry compondo esse elenco épico. A derradeira vez que vimos os X-Men como um time nas telonas foi em Fênix Negra, de 2019, e as coisas ficam ainda mais insanas quando lembramos que a última vez em que vimos um filme com grande parte desse elenco aconteceu há mais de 11 anos, em dias de um futuro esquecido. Isso sem contar que personagens como o Noturno de Alan Cumming e a Mística de Rebecca Romijn apareceram como parte do elenco principal pela última vez há mais de 19 anos atrás. Pessoalmente, eu concordo com a ideia de que a participação desses atores icônicos é uma despedida épica. A Marvel está usando o multiverso para dar a esses personagens o final de cinema que eles merecem. Um final grandioso, ao lado dos Vingadores, antes de introduzir a sua própria versão dos X-Men, mais jovem e integrada ao universo oficial dos filmes. É como se a Marvel estivesse dizendo: obrigado por tudo, agora vamos construir o que vem a seguir. O futuro dos X-Men no cinema é extremamente promissor, com a promessa de que a próxima grande saga será focada nos mutantes. A presença desses veteranos em Doomsday é o pontapé inicial perfeito, é a passagem de bastão, o reconhecimento do legado e a promessa de que finalmente os X-Men terão um lugar de destaque, agora ao lado de todos os outros heróis da Marvel. É um momento histórico para os fãs dos Filhos do Átomo, e a expectativa é que Vingadores Doomsday e Guerras Secretas sejam os filmes que vão relançar os mutantes no cinema. E você, qual desses X-Men clássicos está mais ansioso para ver de volta? Que outro personagem dos filmes dos anos 2000 você gostaria que retornasse? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gosto muito de saber sua opinião.